Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que a luz do Espírito Santo ilumine os nossos corações e ilumina a nossa mente para que a gente possa compreender a palavra proclamada, para que a gente melhor entenda este estudo com a Bíblia nesta quinta-feira da Quaresma, 10 de abril de 2025. E nesse encontro com esse texto, estudo com a Bíblia, a gente possa compreender melhor a nossa fé. Que a gente possa então fazer uma amizade com nosso Senhor e nosso Deus. Que a gente possa buscar viver verdadeiramente a sua vontade. Então, neste momento, neste encontro, a gente pede também ao Espírito Santo para que, abrindo a nossa mente, conhecendo a palavra, a gente também possa pedir para abrir a nossa boca para que a gente possa proclamá-la. Abrir o nosso coração para que a gente possa guardá-la. Vamos então fazer a leitura. A leitura vai estar no Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 31 ao 42. Jesus então disse aos judeus que acreditavam nele: se permaneceste em mim, minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem, sei que sois descendente de Abraão. No entanto, procureis matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Abraão. Praticareis as obras de Abraão. Agora, no entanto, procurais matar-me, porque vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles disseram então a Jesus: nós não nascemos da prostituição. Só temos um pai, Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, pois é da parte de Deus que eu saí e vim. Eu não vim por conta própria, foi Ele quem me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a gente vamos então aprofundar nesse texto bíblico que traz para nós algo bastante importante para a gente conhecer o nosso Senhor e o nosso Deus. Então Jesus ele vai aos seus discípulos, aquelas pessoas que acreditavam nele, porque Jesus ensinava de uma maneira diferente. Jesus tinha um modo diferente de ensinar. E esses ensinamentos de Jesus trazia algo novo para eles. Mas esta palavra de Jesus, da verdade, que liberta, que a verdade
ela liberta, que a verdade, ela salva, que a liberdade é o caminho e que a liberdade é a vida. Então, a gente pode não compreender o que Jesus disse, né? Então a gente podemos buscar em outros evangelhos, e eu deixo para que vocês possam procurá-los, aonde Jesus ele vai dizer: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Aliás, ele fala primeiro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É essa liberdade, é essa verdade que Jesus vai dizer para nós. A liberdade de crer, de buscar a Deus, de buscar o caminho, de buscar a salvação. Quando Jesus então começa a falar, eles então até vai dizer que eles não são escravos de ninguém. Porque então Deus ele deu a esse povo a liberdade. Então, esse povo descendente de Abraão, eles foram escravos. Eles não compreenderam o que Jesus disse. Eles foram escravos no Egito. Aí do Egito, Deus o tirou para constituir o seu povo, o povo escolhido e a promessa que ele fez para Abraão. Mas enfim, esse povo, ele começou a falar também, né, da prostituição. Ele vai falar que ele não é filho de adultério, em alguma outra tradução. Essa parte de adultério e essa parte de prostituição não requer verdadeiramente um sentido de que esse povo, eles ali estavam falando de Jesus, da sua mãe. Pois então Maria, quando ela estava prometida em casamento a José, Maria, ela então recebeu ali a anunciação do anjo. José não estava, e Maria, engravida do Espírito Santo, ela vai até a casa de Isabel, ajudar Isabel. Quando ela volta, a sua barriga já está grande. Então José, ele decide, quando José chega que vê Maria grávida, ele não quer, né, ali entregar Maria para ser apedrejada, mas ele sai de fininho para que Maria tenha a sua vida e que Maria vive e não é condenada a apedrejamento. Então, não é desse momento que ele está falando de Jesus. Aí depois José ele aceita Maria, então ele segue toda ali uma vida com Maria. Mas não é desse momento que aqueles judeus estão falando. Muitas vezes a gente interpretamos dessa forma. Eles estão falando como Jesus falou para a samaritana no poço de Jacó. Tu tens 5 maridos, mas nenhum é teu. Então, esses 5 maridos são os deuses, né, pagãos, os deuses falsos que ela seguia. Então, mesmo assim, eles estão falando para Jesus: nós não somos filhos de prostituição, nós não acreditamos em deuses falsos, nós somos descendentes de Abraão. Mas só que eles não perceberam uma coisa que o que eles estavam assim falando, na lógica deles, eles tinham isso para si, estavam falando de si próprio. Mas de toda a nação existiam reis que foram, né, ali, que eles podiam dizer, filho da prostituição, como Acabe, que acreditou, fez altar em outros deuses, e então fez com que muita gente se converteram a vários deuses. E depois tem o próprio rei Manassés. Esse rei Manassés e o rei Ezequias entram num contexto dessa história como a profecia de Isaías da jovem, né? Lá Isaías vai dizer, na tradução, a gente vê nas Bíblias que a tradução ela está dizendo que uma virgem dará à luz a um filho, que este era o sinal.
um sinal que Deus ia dar para aquele povo que estava vivendo momentos bastante difíceis, né, naquela época de Isaías. Só que aquele povo interpreta isso como ele disse uma jovem, e para completar, uma jovem ela é virgem, né? Ele não diz expressamente virgem, mas já no contexto do Evangelhos vai dizer virgem, ele vai colocar a palavra virgem mesmo, e uma virgem dará à luz a um filho. Então ele já coloca verdadeiramente a palavra em foco. Então, eles acreditam que essa jovem que está falando que dará à luz, que era um sinal para a reconstrução de Israel, estava ali com o rei Manassés. Que o rei Manassés, tanto ele profanou o seu povo, o nome de Deus, como o templo, como ele criou ali no templo vários altares de deuses. E até então ele sacrificava humano para aqueles deuses, e até sacrificou seus próprios filhos. Mas então, acabando ali o reinado de Manassés, vem o reinado de Ezequias, que destrói tudo, limpa tudo ali o templo e purifica, e começa a seguir ao nosso Senhor e nosso Deus, o Deus dos exércitos. Então, ele está falando desse tipo de prostituição. A prostituição em outros deuses. Eles tinham verdadeiramente em seguir a Deus. Então é esse momento que eles falam a Jesus da prostituição. Então a gente vê também lá na Babilônia, lá no livro de Daniel, eu esqueci aqui o capítulo, mas a gente lembra da passagem dos 3 jovens que não quis adorar o Deus de Nabucodonosor e que foi jogado na fornalha. Então, o importante é a palavra desses 3 jovens, que vai dizer a Nabucodonosor: se o nosso Deus querer salvar da fornalha, ele salvará e continuará sendo Deus. Se ele não nos salvar da fornalha e nós morrermos na fornalha, ele continuará sendo o nosso Deus. Então Deus livrou ele da fornalha. Então essa é a importância da prostituição, de ser verdadeiramente confiante em Deus. Mas aí então Jesus vai dizer: se vocês fossem verdadeiramente discípulos de Abraão e acreditassem verdadeiramente nesse Deus, que esse Deus fosse Pai de vocês, vocês então acreditariam em mim, pois eu sou o Filho, eu vim para a salvação, eu sou a descendência de Maria, aquele que veio para salvar a humanidade. A promessa que foi dita: o Emanuel, Deus conosco. Mas enfim, quando Jesus fala que a palavra não tem espaço em vossos corações, muitas vezes a palavra não cabe em nós, porque nós não damos esse espaço para a palavra. Então, por isso que Jesus ainda vai dizer que o Filho permanece na casa para sempre. E aqueles que precisam acreditar, precisam livrar dos pecados, porque o pecado se torna nós escravos. Nós somos escravos do pecado, nós somos pecadores. Então, Jesus vai dizer a eles que somente um nome salva, o nome de Jesus Cristo. Somente Ele se torna caminho para levar aquele povo até Deus, até a vida eterna. É isso que nos coloca essa palavra. Essa palavra tem bastante coisas que a gente poderia aqui falar, aqui começar a entender esse Deus maravilhoso que ensina de uma forma nova, de uma forma
diferente do que aquele povo entendia, e até nos dias de hoje. A gente não compreende ainda verdadeiramente o sentido da salvação em Jesus Cristo. A gente ainda não compreende Deus misericordioso e Deus justiça. A gente ainda não compreende que Deus ama o pecador e não o pecado. Então, muitas das vezes, nós acreditamos que seremos salvos pela misericórdia de Deus e que nós podemos fazer o que bem quisermos. E não é bem assim, né? Então a gente precisa começar a entender a palavra, começar a entender o que o próprio Deus ele quer. Ele quer que nós vivenciamos a sua palavra, que nós então conhecemos a palavra e a verdade, que é Ele. A verdade é o próprio Jesus. E é Ele que nos liberta dos nossos pecados. É Ele que nos dá a salvação, a vida eterna. Não há outro nome que salvará a humanidade, que salvará nós da condenação do inferno, mas somente esse nome, Jesus Cristo, que nos liberta, que nos salva e que nos dá a vida eterna. Então, queridos irmãos e irmãs, eu quero agradecer a vocês que chegou até aqui. Nesse momento, a gente pode também, né, começar a entender a palavra, estudando a palavra. Você que gostou, deixa aí o seu joinha, comente com outras pessoas, né? Pode também comentar, fazer seu comentário, deixar o seu comentário, para que a gente possa aprofundar cada vez mais no estudo com a palavra e a gente possa entender cada vez mais quem é Jesus, quem é Deus nessa nossa vida, nessa nossa caminhada rumo a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por esse caminho. Vamos então caminhar junto, rumo ao Pai, junto com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve.